Oi, meu nome é Rodrigo Oi, meu nome é Laura. e hoje a gente veio falar sobre um tema que pouco falado, né? Assim, um pouco deixado de lado pela nossa sociedade. De forma geral, a gente sempre fala sobre a perspectiva do filho e pouco da mãe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, na hipocrisias da maternidade, porque a gente sempre fala, né? E no senso comum, a culpa é da mãe, né? A mãe tem que desenvolver um apego seguro, a mãe tem que atender às necessidades emocionais do filho, né? Ela tem que ser uma mãe suficientemente boa. Mas como se faz isso na prática, né? E eu e a Laura, como terapeutas, a gente escuta muitas pessoas, né, que passam por essa experiência, mas a gente pensou, por que não falar com duas mães? E hoje a gente trouxe duas convidadas, né, ilustres, para nosso episódio, e vou passar para vocês se apresentarem, mas agradecer, né, a presença de vocês aqui hoje. Ai, muito obrigada. A gente tá super felizes, né? E honradas com esse convite. Acho super importante mesmo a gente poder falar sobre a maternidade real, como vocês muito bem introduziram o tema, né? Então, eu sou Mariana Gomes Ferreira Petersen, eu sou psicóloga clínica, também sou professora de psicologia na área da TCC, terapia do esquema. E eu tenho dois filhos, a Maria, que tem 6 anos, e o Bento, que tem 4 anos. E eu sou a Vitória, a Toia. Sou mãe do Sebastião, de 1 ano e 4 meses. Sou psicóloga clínica também, supervisora, especialista em TCC, terapeuta de esquema. E tô muito animada para começar a falar das hipocrisias da maternidade. Das realidades da maternidade. Então, pensando nisso, a gente queria se conectar um pouquinho com a realidade de vocês. O que vocês, assim, pensavam que seria ser mãe antes de serem mães? E como foi e como é ser mãe, assim, na realidade? O que vocês veem, assim, de diferença entre o que vocês pensavam e o que de fato é? Quer começar? Começa. Eu tentei engravidar por anos, assim, e de certa forma eu achava que isso tinha me preparado mais para a maternidade, assim, eu achava que como eu estava pensando na maternidade, me conectando com a maternidade por muito tempo antes de conseguir engravidar, isso me dava uma vantagem, de certa forma, assim, para tipo, me conhecer melhor, já começar a me conhecer como mãe. Eu era iludida nesse. E aí, de certa forma, claro que sim, eu acho que uma parte que me ajudou nesse tempo todo foi conseguir, talvez, me entender que eu teria muitas privações e me conectar muito com isso, e de fato ficar ansiando muito por esse momento, isso me ajudar, assim. Mas foi muito louco pra mim, porque eu achava que eu seria uma mãe, assim, muito independente, porque eu sou muito independente, então eu pensava assim, meu filho vai ficar com a babá, com o pai, eu achava que pai e mãe era igual, tinha que ser igual, 50-50. E aí eu pensava isso, assim, quando meu filho nasceu, e eu falei pros meus pacientes, que 1 mês eu volto, sabe? A gente se vê em seguida. Pode demorar um pouco mais, que eu também não queria deixar ninguém numa super expectativa, mas eu tinha certeza de que eu ia voltar pra uma rotina super. Meu filho nasceu, eu fiquei tipo, quero sair daqui, sabe? Não é isso que eu quero. A coisa mais importante agora é isso aqui. E foi muito estranho pra mim, de certa forma, mas muito natural, assim. Mas muito diferente do que eu imaginava que eu seria como mãe. Eu nunca imaginei que eu seria a mãe que precisa ficar me lembrando, agora com um filho de mais de 1 ano, que eu preciso ter tempo pra mim, que eu preciso sair com as minhas amigas, que tá tudo bem eu sair. Eu nunca imaginei que eu seria essa mulher que precisa ficar me lembrando disso, sabe? Eu achei que isso seria óbvio. E assim começa o nosso segundo episódio, a nossa hipocrisia. Não, a gente é bem parecidas, eu e a Vi, tá? No estilo de maternidade em alguns pontos, mas eu já vejo um pouco diferente esse como eu achava, porque eu sou uma pessoa muito, assim, acho que é importante dizer, eu sempre quis ser mãe, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu pensava sobre o meu futuro, eu queria ser mãe, e acho que isso determinou muito escolhas que eu fiz, né? Eu e meu marido, que eu namoro há muitos anos, né? O meu marido, a gente teve pouquíssimas idas e vindas desde a adolescência. E assim que deu, a gente casou, então casei muito cedo, casei com 26 anos, né? Pra hoje em dia é cedo. E com 27 a gente começou a tentar engravidar. E eu também não tive facilidade, que coisa boa a gente poder estar falando sobre isso, né? Porque não se fala. Eu, inclusive, tive uma perda gestacional antes da Maria, que é a minha primeira filha, que foi muito difícil pra mim. Eu entrei num luto. Hoje eu vejo. Cara, eu tava enlutada, porque eu dizia assim, eu já tive depressão uma vez na vida, que foi
quando eu perdi o bebê ali, até engravidar da Maria de novo, que eu já tava tentando há 1 ano quando eu engravidei, e daí eu perdi. Mas esses dias eu tava pensando, não, eu estava de luto, um luto profundo, que não tinha espaço pra falar sobre, né? E por que eu tô contando tudo isso, né, pessoal? Porque quando eu finalmente engravidei da Maria, 1 ano e meio depois ali de estar tentando, que até eu sei que tem pessoas que têm histórias muito mais longas, a Vi, né, por exemplo, tentou por mais tempo, mas eu tava, né, naquela coisa, não dava, e eu era jovem, daí qual era a explicação? E, e isso me fez desenvolver uma habilidade que eu não tinha, que era viver o momento presente. Eu sempre fui muito prática, muito determinada, estava sempre focada nos meus objetivos. Planejadora, assim, muito. Eu planejava e acontecia. Eu planejava, batalhava e acontecia. As pessoas sempre dizem. Enfim, eu era. Eu admiro. Mas aí, isso, eu acho que na hora de ser mãe, isso ia ser ruim. Porque não tá no nosso controle. Se precipitar. E isso aí a gente não fala, né? Porque, tipo assim, não tá no meu controle. Ou seja, eu faço tudo o que tá no meu controle e eu ainda não consigo. É uma frustração. É uma frustração, não tem assim. Não fiz tudo e eu não consigo. Não tem. E por mais que tudo pode ser tudo, né? Tu tá lá no laboratório, sei lá, eu acabei nem chegando a fazer FIV, mas assim, eu fiz, né, indução de ovulação, enfim. Mas pra vida soprar, tem um a mais, né? Uma coisa que não se explica, os médicos não conseguem garantir. A verdade é essa. Então, eu aprendi a viver cada momento e me respeitar nisso. E daí, quando a Maria nasceu, porque eu me lembro do dia que ela nasceu, eu acho que, assim, é uma coisa que eu nunca... Se eu tivesse engravidado de primeira, não teria sido assim, né? Eu cheguei lá nas 40 semanas, ela não nascia, precisei marcar a minha cesárea. Eu queria que ela nascesse de qualquer jeito, só queria ver ela. E era 6 da tarde do dia 28 de março de 2019 e acordei feliz. Também, eu pensei, cara, eu vou conhecer minha filha, sabe? Me arrumei, fiz escova no cabelo, fiz massagem, caminhava pelo parcão, que parecia que eu tava voando. E aí, almocei rapidinho lá, né, tá na casa da minha mãe com meu marido, e tudo assim, porque daí já que eu tinha controlado isso, eu comi franguinho, tudo pra não ficar enjoada, sabe, com o tempo todo lá que não tem que estar em jejum. E quando eu fui pro hospital, a minha sogra, me levou, ela se perdeu. Gente, a minha mãe mora do lado do hospital. Ela se perdeu. E ela, como é que tu pode estar tão tranquila? Cara, eu tô em outro momento, sabe? E eu e o Rodrigo, acho que foi entrando na minha onda. Então eu me lembro, gente, eu lembro os detalhes daquele dia. Quando eu vi ela, aquilo ali foi assim, é muito louco, né? Mas sabe que a minha experiência Porque assim, ó, olha, isso que é legal, né? Porque... E a gente vai descobrindo que mesmo parecidas em um monte de coisa, a gente pode ter experiências muito diferentes. E até é bonito, assim, porque eu acho que mais pessoas se identificam. Sabe que... E eu também tive uma perda antes do Sebastian, né? E eu me lembro de sentir uma coisa, assim, de que eu queria muito... Que o meu marido ficou com uma coisa muito de me cuidar, né? Tipo... E aí, em algum momento eu olhei pra ele e disse, mas você não tá sofrendo? Tipo assim, aquilo ali me fazia me sentir muito sozinha na minha dor, sabe? E ele disse, não, eu tô sofrendo muito, mas é que eu sinto que eu preciso te cuidar, porque tu perdeu. Não, eu preciso que tu sofra comigo. Tipo, a gente perdeu. Me joga nessa cama e chora comigo. É isso que eu preciso de ti. Não é do teu colo, de quem está me consolando. E eu me lembro muito dessa sensação, assim, de... foi muito difícil, eu precisei fazer curetagem. Então, até fazer a curetagem, eu fiquei sofrendo muito. E aí, depois, eu acho que eu me desconectei um pouco. Porque eu daí me mergulhei no trabalho, que por um lado, hoje em dia, eu vejo que foi bom, assim. Mas mergulhei, porque aquilo era tão difícil entrar em contato com eu não controlo isso. E eu tinha feito tratamento, e aí eu tinha conseguido engravidar natural e perdi. Então, era, sabe? E aí, tanto que em algum momento, eu botei um DIU. E disse, já que eu não controlo... quando eu vou engravidar, eu controlo que eu não vou, sabe? Então, eu tenho certeza que eu não vou. Vou parar de todo mês ficar naquela expectativa. É porque a incerteza nos distrai. Então, tu saber que tu não vai, o jeito de tá. Então, eu vou lidar com não ser, né? E disse, só vou tirar esse DIU pra fazer minha FIV. Foi o que eu fiz. Mas sobre o dia do nascimento, eu marquei minha cesárea e eu tava muito ansiosa. E era ansiosa pelo pai. Eu não sei, não, eu tava assim, eu tava nervosa. Tudo, né? Quando o Sebastian nasceu, e eu já tava ali,
Eu tava ansiosa naquele momento. Tipo, aqui eu senti ali, a gente não sente nada, né? Mas a gente sente uma pressão no peito, pouco, né? E eu tava, tipo, e o Lucas, é o nosso médico, ele dizia, isso é normal, não sei o quê. E eu tava, tá, daí ele nasceu, tá? E aí botaram ele no meu colo. E eu me sentia meio grogue, na anestesia, não sei, só sei que eu dizia, eu vou deixar ele cair. Tipo assim, eu não, sabe, eu fiquei um pouco ali, eu dizia, pega, Dani. Tipo, eu demorei horas, eu acho. Tipo assim, na sala já de recuperação ali, pra conseguir pegar ele no colo, mais conectada nele, assim, a impressão que eu tenho. Porque eu acho que eu fiquei, eu tava ali, eu tava feliz, não sabe? E aí eu dizia, e olha que louco, né? Eu dizia, os meus pais estavam ali, eles diziam, eles querem ver o Sebastian. E eu olhei pro meu médico e disse, não, os meus pais querem me ver. Eu vou abanar. Meus pais estão nem... E agora eles querem saber que eu tô bem, né? E aí, porque eu me lembro muito da minha mãe falar isso. Assim, acho que... E eu já, naquela hora, vendo aquele filho ali, eu falei, não, meu pai e minha mãe querem saber de mim primeiro. A gente quer sempre saber de mim. Filho é filho. Isso. E aí fui me conectando e tendo esse momento depois. Eu acho que eu fui ter esse momento de, tipo... Quando eu cheguei em casa, 3 dias depois que eu sentei na poltroninha, e aí eu olhei pra ele, assim, eu tenho uma foto desse dia, dessa hora, porque eu bati uma foto, a primeira foto que eu bati dele foi ali, e aí eu olhei, assim, eu disse, ai, meu filho, sabe? Tipo assim, oi, sabe? Era quase isso. Oi, agora estamos em casa. Que é muito intenso, né? Mas falando assim daí, respondendo bem objetivamente, é óbvio que eu dizia coisas que a maternidade ia cuspir pra cima, né? Eu já saí cuspindo na largada. Porque eu achei que... Eu achava, eu tinha 27 anos, eu era uma pessoa saudável, não tinha vícios, não fumava, meu marido 28. Eu tinha certeza que eu ia engravidar rápido. E porque a minha mãe sempre... A minha mãe tem 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E ela sempre disse que ela engravidou muito rápido, ela era estressadíssima na adolescência, que a gente engravidasse na adolescência, sem planejamento, sem querer, assim. Mas no fim, né, eu caí longe do pé, porque eu tive dificuldade. Já a minha irmã, não, né? Eu não quis mais o Bento até os 2 anos e 3 meses. Mimoso. Pula pra mim. Essa aqui, ó. Pula pra mim. Parei de amamentar meu filho com 2 meses. Que dei mamadeira no dia que chegou. Eu só não levei pro hospital porque era meu primeiro filho. No segundo eu levaria. E aí porque eu queria, olha que coisa, né? E aí entra um pouco, né? Eu tinha muito medo da prisão que eu coloquei na minha cabeça que a amamentação era. E aí eu queria que o meu marido pudesse dividir isso comigo. Então ele deu mamar de madrugada, ele dividia comigo, ele dava mamar tanto quanto... Tipo, só nós 2 dávamos mamar, mas os 2 davam. Então ele mamava no meu peito um pouco. Então claro que eu não tive muito leite, porque de fato eu não estimulei muito, porque meu filho sempre tinha mamadeira pra compensar, pra complementar. Só que assim, isso era uma coisa que eu já achava antes. E porque eu cresci com uma mãe dizendo que ela não gostava de amamentar. Olha que coisa, né? Ai, tinha muito leite, mas eu não gostava de amamentar aquilo ali. Só que ela dizia isso e, de certa forma, eu me conectava com aquilo. Não era uma coisa que eu pensava, ai, que ruim. Eu pensava, ai, eu acho que eu também não vou gostar, né? E a minha irmã já não. Ela queria aquele momento, ela sofreu quando ela não tinha mais leite. E eu, depois, em um período, culpas, né? Eu fiquei tipo, ai, meu filho teve alergia alimentar, teve questões com a alimentação. E eu pensei, será que eu não deveria ter dado mais mamar? E aí eu acho que entra um pouco o que a gente faz com a gente, assim, né? Porque, e eu tava lendo um livro que eu li há muito tempo e que eu acabei achando na minha casa essa semana. E eu pensei, nossa, não à toa esse livro apareceu aqui, que eu tenho esse podcast. Porque é uma mulher, o livro chama Contra os Filhos, tá? É uma mulher que fala um pouco sobre a maternidade, faz uma reflexão sobre a maternidade. E ela fala sobre uma autora, e ela diz assim, é a Lina Meruane, que é chilena, tá? E só que ela fala sobre uma autora no livro, ela diz assim, a culpa disfarçada de virtude. E aí, aquilo, eu sempre lembro disso, porque na verdade a culpa materna, ela vem de um lugar onde eu preciso ser perfeita, onde eu preciso dar conta de tudo, onde eu não posso falhar em nada, onde eu preciso atender o meu filho em 100%, né? E aí, por isso, quando ela fala culpa disfarçada de virtude, aquilo me ajuda muito a enfrentar as minhas culpas, assim, porque eu penso, tipo, tá, mas... Né, assim, essa culpa serve a quê, assim, pra me forçar a ser perfeita, então, tipo, tá, então, oi, né, não vai acontecer, sabe? Então, de certa forma, eu sempre olho pra eu ter parado de amamentar e eu sempre penso, eu acho que eu precisei daquilo pra minha saúde mental, assim. Eu acho que teria sido muito difícil pra mim ter mantido
a amamentação mais tempo, sabe? Porque, de fato, acho que é diferente pra cada mulher, mas nos aprisiona, né? Total, total. Essas regras, né? Total. De novo, assim, como tu falou, claro que a gente tem esse balizador, né? Mas cada experiência é uma, né? Assim, tem as diretrizes, né, da OMS, mas e quando não dá, né? Exato. Como é que é? Não, e é muito interessante isso que a Vi tá trazendo, porque eu acho assim, que é isso que eu quis dizer, eu acho que no fim, pra mim, a demora me ajudou a me desprender, tá? Tipo assim, mesma coisa, sabe? Minha mãe, eu não mamei no peito, nem os meus irmãos, né? E eu não tinha nada com isso, da amamentação. Se der, deu, se não der, não deu, vou fazer o que dá. Só que daí, quando chegou a hora, eu pensei, cara, tá fluindo, é bom, por que eu vou parar, né? E aí foi. E daí, claro, o Bento, ele teve uma questão que ele não gostava de mamadeira nem de bico, e ele tinha uma questãozinha no rim que ele precisava de anticorpos. Então, também teve isso. Mas fluiu, sabe? Então, eu acho que é uma coisa, assim, que isso eu consegui fazer não importa o que eu achava. O que eu dizia, gente. Eu dizia, ai, que horror, criança que caminha e mama. Nada a ver. Corta para o Vem Nenês. Corta para o dia que eu desmamei o Bento, que daí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? O guri fala caminho, entende? Tá indo pra faculdade. Eu disse, bom, né? Eu vou falar. Sentei com ele e falei, meu amor, olha só, tu tem 2 aninhos, foi muito bom, mas assim, né? Eu acho que não faz muito sentido, tu come de tudo, come até doce já. Que amor. E daí ele olhou pra mim, falou, ai, mamãe, tá bom, só mais um, ele disse. E foi, e deu nunca mais. Então foi dialogado, diz Mano com Belo. E tipo, olha, eu nunca, se vocês tivessem me contado isso é um guspe grande pra cima. Eu diria, óbvio que não, eu nunca. Então é isso, eu acho que a maternidade, ela se tu consegue viver ela, tu vai olhar de frente a frente, tá, o que tá acontecendo, o que tu tá sentindo, o que teu filho tá precisando, né? Esse seria um ideal que não é perfeito, longe de ser, até porque é isso, às vezes o que eu tô precisando não é o que meu filho tá precisando, e tem momentos que a gente vai priorizar o filho, tem momentos que a gente vai se priorizar, né? Por exemplo, trabalho. E isso é muito maduro, né, Mari? Porque é se libertar, né? Então, se libertar do que eu deveria fazer pra fazer o que faz sentido pra mim, pro meu filho, pra minha família naquela hora. Então, não é sobre a amamentação em si, não é sobre dar ou não mamar no peito por X tempo. É sobre justamente tu seguir uma regra que é de vocês. Que funciona, né? Exato. Porque de certa forma, a amamentação foi mais libertadora pra ti, né? Sim. E e pra algumas mulheres, o fato de sentir que tem que, e aquilo não faz sentido, tem que e aquilo dói, tem que e aquilo é ruim, é que aprisiona. Não é o dar mamar por X tempo. Pra algumas pessoas vai ser natural, pra algumas pessoas vai fazer muito sentido. E pra outras pessoas aquilo ali vai ser um martírio. E será que precisa? Né? E é um convite pra flexibilidade, né? Exato. E uma frase agora que tu tava falando, né, Vicky? A mãe tem que... Eu sempre escutei isso em todas as reuniões de escola que eu tava com a minha mãe, assim, a mãezinha tem que fazer tal coisa, a mãezinha tem que algo, a mãezinha... E olha como isso já é embutido socialmente, né? A mãe tem que... Né? E aí vai, complete a frase, né? Sempre tem que fazer alguma coisa. Então, sempre tem uma regra, sempre tem algo que precisa ser seguido, sempre tem algo... E é isso, né? A nossa realidade, né? Nós, meros mortais, sempre se dá conta assim, tá, mas isso não tá funcionando. Como é que tu vai ter que adaptar isso pra ti? Né? Como que a gente pode ter essa flexibilidade? Como a gente precisa viver nesse momento presente, que é o que a Mari tava falando, assim, e ver, tá, o que funciona pra mim agora? Né? Não o que tá lá escrito, o que tem de dogmas, o que tá escrito na pedra ali, né? Assim, do que é esse papel, assim, né? E eu acho que já linkando com a próxima pergunta, porque, de alguma forma, será que, eventualmente, as teorias da psicologia, né? Elas acabam ajudando ou, às vezes, até também atrapalhando, assim, nesse sentido? O que vocês sentem na prática entre, assim, realmente as teorias, né? E o que realmente acontece. A gente estuda ali na psicologia do desenvolvimento e tem tudo isso. Como é que é pra ver isso? Gente, eu acho que não é fácil ser mãe e ser psicóloga. Eu acho que porque daí tu entende, ou deveria entender, de desenvolvimento humano. Então, assim, talvez aumente até a culpa, por um lado, quando tu não sabe que tu não tá conseguindo dar pra tua criança aquilo que ela está precisando e tu sabe disso. Por outro lado, também, assim,
tu consegue, talvez, ter mais tranquilidade, assim, né? Nas fases, no que a criança precisa. Essa questão toda que a gente fala tanto, né? De ser suficientemente boa desde lá, né? Que vem da psicanálise da época da faculdade, enfim. Mas pra mim, eu acho que é muito bom ser psicóloga, assim. Eu gosto. No início, eu me angustiava com algumas coisas, assim, principalmente na minha primeira experiência como mãe, né? Depois, acho que a gente vai criando mais segurança, que é essa coisa do apego seguro. Então, sabe, de eu saber que a Maria tava segura comigo, que era óbvio que tava. Se eu fosse me conectar, de fato, ali com o nosso vínculo, era claro que sim, eu não conseguia ficar longe dela, não conseguia ficar longe de mim, a gente se amava. Era uma coisa só. Mas, assim, eu acho que a gente sabe, precisa trabalhar muito, né, nesses 3 primeiros anos, a questão do apego seguro. Então, tá. Aí depois, sei lá, né, desenvolvimento autonomia. Mas eu gosto, às vezes eu converso comigo mesma, sabe? Muito com o Rodrigo, meu marido, mas muito comigo. Cara, agora ela tá precisando de autonomia, agora ele tá precisando que tu dê um limite, tu tem que ser firme, tu sabe? Eu faço muito esse diálogo, porque muitas vezes eu não consigo aplicar o que seria o ideal, né? Mas eu acho que, sabe, quando dizem, a ignorância é uma benção e tal, claro que para muitas coisas sim, mas para ser mãe e pai, eu acho que se a pessoa puder entender de desenvolvimento humano, e não precisa ser psicólogo, puder estudar, deve, porque senão a gente acaba muito sabe, esse senso comum, que tem muita coisa que não é assim, e isso interfere, né, na criação dos filhos. Eu acho também. Eu acho que é quando a gente consegue exercer flexibilidade, né? Ou seja, porque tem teoria pra tudo, tem um monte, né? Então, assim, mas quando a gente consegue usar aquilo como ferramenta e como um conhecimento que tá ali, mas não como uma regra, eu acho super potente também. Eu acho que faz. Eu me sinto bem também. Mais segura de ter esse conhecimento. E ao mesmo tempo, quando tu disse assim, pode aumentar a culpa, eu acho que às vezes o que pode fazer é que a gente, eu, pelo menos, assim, algumas coisas eu penso que aqui, sabe, tipo assim, ai, isso aqui pode gerar X coisa, sabe? Então a gente fica meio de traumatizar essa criança pra vida, sabe? Aquele teme, né? Então, assim, de alguma forma, acho que a gente precisa cuidar um pouco. Então, eu faço meio que um balanço entre essas coisas, entendendo que, tipo, nada é escrito em pedra, né? E eu penso, assim, eu penso muito sobre limites, né? E aí eu avalio, assim, eu digo, qual que é o maior limite que uma criança recebe desde que ela nasceu? O limite da limitação do cuidador, né? Assim, da humanidade do cuidador, né? Então, assim, o meu limite, as minhas dificuldades enquanto pessoa que aparecem ali enquanto mãe é o maior limite que meu filho vai receber, né? E todo mundo sobrevive a esse limite dos pais de um jeito ou de outro, assim. Então, e eu acho que isso nos ajuda a acolher a nossa humanidade. Eu acho que isso a psicologia ajuda, no sentido de não só do desenvolvimento infantil e das coisas de criança, mas da maneira que a gente olha para os nossos pacientes, né? Da maneira que a gente olha para o ser humano, sabe? Então, eu acho bom, assim. Eu também acho. Nos ajuda. Isso. E interessante também, porque isso que vocês estão falando, né, é uma linha de vocês também se reconectarem com vocês e com as necessidades de vocês, para que ele também consiga entender as dele, né? Os filhos de vocês consigam entender as deles, assim, né? Porque é isso que ele tava falando, né? A gente sabe que, né, de limite, ninguém nunca morreu, né? Assim, a gente sabe ao contrário, né? De pessoas que não receberam e tiveram consequências muito ruins, né? E o que tu trouxe também, né, Vicky, na linha de que tá falando, né? Olha como vem uma virtude, né? Isso que tu tá falando da culpa como uma virtude, né? Assim, tá, mas olha o poder que eu tenho. Meu filho não vai conseguir compreender, o meu filho não vai conseguir entender, como se eles não tivessem poder. A tua ação, ela é tão absoluta, né? Que vai dar essa consequência fatal, assim, né? Exato, perfeito. E inclusive uma coisa que vocês tinham falado, assim, em algum momento, que era sobre essa coisa narcísica da mãe, né? Sabe, assim, a mãe como, tipo assim, o que é isso, assim, né? Não, mães narcisistas, pessoal, pelo amor de Deus. A coisa, tipo, eu preciso de corpo. E uma coisa, assim, e eu fiquei pensando sobre isso, e eu sinto isso, assim, eu acho que, e de novo, acho que a experiência para cada mulher é diferente, né? Mas eu senti uma coisa muito, assim, de me sentir mais segura, assim. De me sentir mais, tipo... Ai, me conectou com umas partes minhas, assim, tipo... Ai, dou conta, sabe? Tipo... Mais autoconfiante. Autoconfiante. Eu me sinto muito mais desde que eu me tornei mãe.
Eu também, muito. Até porque uma das questões, assim, que eu via, né, que eu tinha muito de que era uma hipocrisia enorme minha como psicóloga, né, saindo um pouco da maternidade, assim, mas falando que era, né, eu ajudar muitas pessoas a se apropriarem, né, dos seus valores, das suas vidas, e eu não conseguia fazer isso tão bem antes da Maria nascer, né, do Bento também, mas, né, ela que foi a minha primeira filha, eu não conseguia. Eu me sacrificava muito pelos outros. E eu comecei a me dar conta que se eu continuasse fazendo isso depois que ela nasceu, eu ia prejudicar ela. E aí eu pensei, tá, chega, né? Agora eu tenho que assumir as rédeas absolutamente, porque senão eu vou acabar. É como se ela fosse uma extensão de mim e ela vai acabar também sendo prejudicada por isso. Então, assim, agora eu me cuido, me priorizo. Se eu estiver bem, ela vai estar bem. E nós duas, nesse momento aqui, vai ser a prioridade, pelo menos, né, nos primeiros anos ali de vida. E pra mim foi curativo. E pra mim também, porque a Mari foi minha terapeuta. E me ajudou muito. Eu sou madrasta, então, assim, minha primeira experiência de maternidade, né? E depois com meu filho, e eu me lembro de a gente olhar pra isso e tu me dizer uma frase que eu nunca me esqueci e que eu carrego comigo. E um dia tu me disse assim: tu te empresta pras pessoas. Tu precisa decidir, tu vai emprestar o teu filho para as pessoas serem felizes, para as pessoas ficarem satisfeitas. Tipo assim. E que ótimo, né? Esses são pedras na cara que a gente precisa, né? Pra poder também mudar. E eu nunca disse não. Tipo, isso não vai acontecer. E uma vez ou outra que eu senti que, de alguma forma, eu, por uma dificuldade minha, expus o meu filho, ou sabe, aquilo ali me vem na cabeça e disse, isso nunca mais vai acontecer, sabe? O que eu preciso oferecer pra mim, pra que isso nunca mais aconteça pra ele, assim, né? E é uma consciência, parece, assim, que vocês também tiveram até do modelo, né? Assim, de eu preciso também internalizar isso e viver isso na minha vida para poder também dar o modelo, né, pro meu filho. E daí diminuir também as hipocrisias, né, nesse sentido. E cuidar de si não é que a gente daqui a pouco não, né, vocês daqui a pouco não viam antes, mas sentir, né, Mari, assim, que cuidar de si depois de ter a Maria também se tornou cuidar dela, né? Exato. Na prática mesmo. Exatamente. Cuidar de si é um ato de amor, né? E de cuidado aos outros que convivem contigo. No caso dos filhos, bom. Em 9 meses com a criança na barriga, se a gente parar pra pensar, cuidar do teu filho por 9 meses quando ele tá na tua barriga é cuidar de ti. Então, literalmente. Tem que ter uma explicação. Pra além da biologia, assim, né? Do tipo assim, do cara, é pra gente se acostumar a que cuidar da gente é cuidar do outro. Então, assim, tu passa 9 meses, pra eu cuidar, pro meu filho receber o que ele precisa, eu preciso me alimentar bem. Eu preciso ter os horários X, eu preciso, né? Então, tá aí, né? É um treininho ali de início, assim. Exatamente. E a gente queria saber, dentro disso, assim, tem alguma cobrança que vocês sintam? Daqui a pouco até, eventualmente, vocês devem conviver com outras mães, assim, né? E eu acho que até tem algo, percebo, de poder conviver com outras mães para também se sentir, né, numa humanidade compartilhada, assim. Vocês sentem que alguma cobrança social, enfim, atravessa a saúde mental de vocês em ser mãe? Eu sim. Para. Trouxe aqui, peraí. Plástico, sempre a gente tem. Não, acho que muitas coisas eu consigo pensar, mas talvez pra mim a maior de todas seja o lugar da mãe muito realizada na maternidade, como se isso fosse só o que importa. E como, assim, porque eu cresci, assim, eu tenho uma mãe, se ela estivesse aqui, ela ia dizer que ela achou fácil ser mãe, que ela teve 3 filhos, que super tranquilo ser mãe, né? A minha irmã também é boa, tipo, tipo assim, principalmente filho pequeno, que é onde eu tô, né? Então, assim, então eu sinto um pouco, de um lado, uma coisa onde eu preciso tensionar as relações pra dizer, tipo assim, eu posso estar exausta às vezes, eu posso dizer que eu tô cansada, que eu não quero fazer isso, que isso é um saco, que isso aqui me desgasta, que eu queria ter tempo pra outras coisas, e nada disso interferir no amor gigante que eu tenho pelo meu filho, né? Eu posso dizer, eu só vou ter um filho, porque eu não tenho nenhuma disponibilidade emocional, afetiva pra ter mais um. Mas isso não significa que eu não tenho toda a disponibilidade afetiva do mundo pra cuidar do meu filho, sabe? Então eu sinto essa pressão dessa coisa de que, tipo, tu não pode
ser absolutamente ambivalente no papel da maternidade, assim. Às vezes eu sinto isso. É que a gente é julgado o tempo todo, né? Nós, mulheres, assim, e mães também, né? Então, se tu trabalha muito, tu trabalha muito. Se tu trabalha pouco, tu não tá trabalhando. Daí, né? O tempo todo, tudo vai ter os dois lados. Então, eu acho, assim, que pra reduzir as hipocrisias, assim, é muito importante que a gente tenha... É difícil, tá? Eu também não consigo fazer isso sempre, mas tento. Se afasta um pouco dessa maternidade ideal, sabe? Se afasta um pouco do que as pessoas falam nas redes sociais, no grupo de, né, sei lá, de amigos, e tenta encontrar o teu ideal né? Então, sai da maternidade real, tenta encontrar o teu ideal de maternidade. Chega mais próximo disso que tu puder, né? E como, às vezes, é muito uma tentativa e erro, né? Esses dias mesmo, assim, até a gente tava falando antes, claro que as fases mudam muito das crianças e daí e muito rápido. Então tu pensa assim, ai, agora, sei lá, quando eles eram bem pequenininhos, eu trabalhava menos e todo o tempo assim, o paciente desmarcava, eu às vezes não botava ninguém no lugar porque eu ia estar com eles, aproveitava o máximo possível e eu via que eles precisavam disso, enfim. Hoje a gente tá numa fase que os dois estão no colégio, eles estudam de manhã, de tarde, eles têm várias atividades extracurriculares no clube. Então, assim, eu geralmente levo eles pro colégio, atendo a manhã toda, almoço com eles, volto um pouquinho ainda pro consultório e, tipo assim, às vezes às 4 da tarde eu tô liberada e a gente fica juntos até a hora de dormir, livres, assim, pra viver juntos, né? Mas, assim, se eu não fizesse isso antes, isso seria pouco tempo com eles, eu acho. Mas hoje, eles também não precisam mais tanto, né? Então, tudo é muito dinâmico, tudo vai mudando muito. Então, tu tentar... E eu também tô adorando nessa fase, assim, agora que eu tô mais madura. Tô adorando trabalhar. Sempre gostei, mas eu tô me realizando muito, né? Então, eu também tenho isso. Que, mas o certo era trabalhar, sei lá, um turno. Então, eu tento muito fazer isso. Se desprende um pouco e vê o que tu sente. Esses dias até, né? Só pra concluir esse ponto, que eu acho que era isso que eu ia falar, me perdi. Deu um acaso que na segunda de tarde eu não tinha paciente. Tinha 2 pacientes de tarde que desmarcaram. E segunda sempre eu atendo bastante. Eu nunca consigo acompanhar eles no judô, que eles fazem judô e depois natação. E eu sempre chego na hora da natação. E aí, aquele dia, eles estavam muito felizes que eu ia na aula de judô. Muito. A Maria dizia para as pessoas no clube assim... o Beto também. A minha mãe não vai trabalhar hoje. A minha mãe não vai trabalhar. Que bom, não vou. Só que chegou o fim do dia, gente, assim, eu fico direto com eles, tá? Em várias tardes, assim. Mas aquele dia chegou, foi bom, mas eu pensei, tá, foi bom. Mas eu gosto muito de chegar no meio da tarde. Eu me sinto mais disponível pra eles e curtir mais o final, assim, sabe? Metade pro final. Eu sou outra mãe. Então, eu acho que é isso, assim, essa é a verdade, né? Isso aí, eu vou te dizer. Eu voltei a trabalhar, né? E eu adoro trabalhar também, tá? Amo trabalhar. E vivi por um tempo esse conflito, assim, do quanto eu vou trabalhar, quando foi meu filho funcionar. E a minha medida sempre foi também assim, eu preciso estar com meu filho bem com meu filho, preciso estar no trabalho bem no trabalho. Essa coisa de todo meu filho pensando que eu tenho que, sabe? Eu queria encontrar esse lugar, assim, buscar este lugar. E aí eu tinha uma coisa do tipo, mas eu acho que eu ia me realizar ficando só com ele. Eu achava isso, tá? Toda vez que a minha babá não pode, porque a minha babá é assim, nossa, uma pessoa iluminada na nossa vida, de fato, assim. E... Adorei a nossa babá. Sim, sei explicar ela, né? No fundo, a relação que a gente tem, assim. E eu digo com ela, quando tu trabalha, eu trabalho, né? A gente tem essa... E aí, quando ela não pode, tá doente, tá viajando, não sei o quê, né? E tal, e eu vou ficar com ele, não só um dia, mas, tipo, uma semana direto, sem trabalhar só com ele. Eu penso assim, eu canso 10 vezes mais. Eu penso, eu preciso trabalhar. Daí eu entendo um pouco esse equilíbrio que, pra mim, eu preciso, assim, né? E eu converso com várias mães que também sentem isso. Assim, é muito raro tu conversar com uma mãe que diz, não, 24 horas com meu filho, não sei o que, basta. A verdade é que o que a gente pode fazer uma única coisa na vida por 24 horas e basta? Exato, a gente é plural. Não é isso? Então é algo... E é bom pro filho. É o exemplo que a gente dá pro filho de que existe uma vida. Eu penso muito nisso. O que meu filho tá vendo? Não o que eu tô dizendo, não o que eu tô... O que meu filho tá vendo dessa casa? Qual é o que ele tá vendo da relação dos pais dele, da minha relação com ele,
que ele tá vendo, o que ele tá absorvendo de como as relações são, do que é o que um homem faz, uma mulher faz, tipo, os exemplos que ele tá tendo aqui da gente, assim, que essas pessoas que cuidam dele são, sabe? E aí eu penso que as hipocrisias da maternidade muitas vezes vêm de um lugar de ignorância. Exato. Porque a gente não sabe como é até ser. E aí a gente se dá conta dos cuspes que a gente deu pra cima, porque de fato a gente não tinha como saber, né? Então, não necessariamente vem de um lugar de julgamento, às vezes vem, né? Mas vem muito de um lugar de ignorância. De ignorância, com certeza. Sim. Só que quando a gente escolhe não olhar depois da realidade, aí se torna uma hipocrisia. Daí fica, né? Então, assim, a maternidade, tem até um texto no Equilíbrio que eu escrevi sobre isso. Ela é uma oportunidade de, não de tu fazer, é de tu ser, sabe? É uma oportunidade de ser a tua melhor versão, que não é o ideal, mas a melhor versão que tu pode ser. Porque é isso, eles imitam tudo que a gente faz, né? A Maria e o Bento brincam de trabalhar, saem, voltam, brincam de mamãe e papai, e a mesma coisa, toda a ponteza da nossa família. Eu acho isso muito fofo esses dias. Ela tava com um celularzinho de brinquedo dela. Eu tenho que ir lá falar com o paciente. Eu achei graça, porque eu nem me dou conta que eu falo assim com o caso. E ela, tô aqui lá, tem 2 pacientes. Querida, é um amor, né? E é o que é. Então, assim, é bem isso. A gente tem que se dar conta o tempo todo. A gente tá sendo modelo pra coisas boas e pra coisas ruins, porque ninguém é perfeito. Mas consciência é o que diminui a hipocrisia, né? E a gente se desprender. Essa pergunta que vocês fizeram, ela é fundamental. O que vocês achavam que seria? O que foi? Cara, te desprende do que tu achava. Te joga. Isso. Até o colégio que eu botei as crianças não é o colégio que eu dizia que eu ia botar. Tu entende? Porque quando chega a hora, deixa... Eu poderia ter pensado, né? Não, vou fazer o que eu sempre quis, tá tudo definido, determinado. Daí chegou a hora, eu vou dar uma pesquisada, sabe? Eu vou dar uma olhada. E se tu tivesse dito pra Mariana de, sei lá, 7 anos atrás, vai ser isso, tu vai escolher X, eu disse, não. Mas é isso, tu esquece, te abre. O que é o melhor, como eles são, o que tu acha que é o melhor, como é que tu tá pensando hoje? Porque a gente muda muito, né? E a sociedade mudou muito, né? Também o que a gente esperava anos atrás. Hoje, enfim, eu acho que própria questão, assim, que eu atendo crianças, né? E converso bastante com os pais, assim, busca te conectar com também o que acontece hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu me sentia muito incompreendida, assim, pelos adultos. E eu busco, assim, fazer com que as crianças que eu atendo, né, se sintam compreendidas, assim, porque eu penso, assim, volta e meia a gente comenta, e eu acho que são hipocrisias, né, assim, as crianças e adolescentes estão muito no celular, e eu falo pros rapazes, só as crianças, só os adolescentes, né, os idosos não, os adultos não, né, as crianças têm muita dificuldade de esperar, nós não. Nós somos perfeitos, não temos dificuldade nenhuma de esperar, né? Quando a pessoa fica muito tempo sem nos responder, ou quando a gente não tem uma resposta, a gente não fica frustrado. A diferença da criança é que ela mostra, né? E ela não tem como Ela é espontânea, às vezes. Exatamente. Mas, assim, se conectar também com justamente as nossas dificuldades, a nossa humanidade, eu acho que é também um primeiro passo, né? Pra não colocar só, não, as crianças têm essa dificuldade, ou, né, os nossos filhos, a gente não, a gente também. E o que a Mari tava falando ali também, né? Que ela se colocou em dúvida das certezas que ela tinha, assim, né? Conexão é ter dúvida, né? Quando a gente se conecta, a gente vai ter dúvidas, né? Pra gente construir conhecimento sobre a gente peraí. Eu tinha essa certeza, eu tinha ter filhos, eu ia colocar em tal colégio, eu ia fazer isso. Mas quem é meu filho? O que ele precisa? O que eu posso oferecer pra ele? Né? Vem uma realidade, e eu acho que é isso, assim, né? Porque a gente já falou o tempo todo aqui, eu tô escutando vocês e pensando, a gente tá falando o tempo de incerteza. Né? De incerteza e se jogar, assim, né? É como se tu vai mergulhar aqui, tu não sabe o que tu vai encontrar. Boa sorte, né? E tu vai ter que aprender a lidar nadando aí. Não tem como tu não, né? Aquilo que eu falei no último podcast, não tem como tu entrar na piscina sem se molhar. Não. É isso, assim, né? Assim como teu filho vai também sair molhado, né? Então, assim, todo mundo vai sair com alguma consequência, né? Então a gente vai ter que saber escolher, a gente vai ter que estar ali, né? E se a gente estiver ali, com certeza a gente vai fazer a melhor escolha para aquele momento, né? Tem espaço para isso. Perfeito. E talvez a gente não possa deixar de falar, já que a gente tá falando de maternidade, exatamente com isso que falou. Porque o que fica claro, assim, que a gente mergulha a vida, toma conta da vida, né? Assim, pelo menos por alguns anos, né?
muitos anos, assim. Minha mãe disse que até os 80 ela vai ficar preocupada comigo. Isso, né? E aí a gente não pode deixar de falar que é uma escolha, né? E que bom que a gente vive um momento hoje onde, de fato, muitas pessoas escolhem não ter, não ser, né? E que isso é tão legítimo quanto. E que a verdade é que existem outros projetos tão grandiosos quanto, né? A Alina Meruane, essa mesma autora, ela fala uma coisa que eu, depois de mãe, vi que ela tem razão, sabe? Porque ela fala assim, ó, quando a gente é mãe, falta amor pro resto do mundo. Tu não tem o mesmo amor pra dar, né? E aquilo é verdade. Assim, a gente escuta muito, ai, amor só se multiplica. É mentira! Eu acho que é mentira, não tem. A gente não tem, assim, tem uma dose de amor que tu consegue dar. Porque o amor em si não tem dose, mas a nossa capacidade humana de dá-lo, ela é limitada. Então, de fato, a maternidade, ela te tira atenção pra várias outras coisas. Várias. Então, tu pode escolher botar tua atenção em outras coisas e não naquilo e ser tão grandioso e oportunidade de amadurecimento quanto, sabe? Total. Porque eu acho que sim, eu acho que a gente precisa refletir se cabe um filho na nossa vida, se cabe 2, se cabe 3, que é o que a Vi tá falando, porque a verdade seja dita, né, Vi, depois que a gente é mãe, até a hora que tu vai no supermercado, passa pelo teu filho, tu não pode mais, não deveria, só sair até o bel prazer de fazer as coisas. Então, se tu gosta muito disso, né? Isso é importante pra ti, essa autonomia, essa liberdade. E tá tudo certo. Mas tem que... daí talvez a maternidade não seja pra ti, sabe? Porque é uma logística. Pra gente estar aqui, quantas pessoas... Hoje, né? Sábado da manhã gravando esse podcast. Quantas pessoas foram envolvidas? Não é assim, né? Tem uma logística por trás. E uma logística que, no meu caso, começou na noite de ontem. Porque, sabe? Então... E o tempo que a gente tá aqui, a gente vai ter que, de alguma forma, compensar com o nosso filho depois. Ou seja, por mais que tenha uma logística que vai ficar com essa criança, eu também não posso fazer outra coisa de tarde, porque eu não vejo meu filho o dia inteiro, por exemplo. Tá sempre né? Então, eu tô escolhendo fazer isso agora aqui, e isso é o que eu escolho fazer no meu final de semana ou no meu dia, né? Então, porque é assim. Porque eles precisam e a gente tem que dar espaço pra isso, né? E a gente quer. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente tá conectada e é uma escolha consciente, a gente não vai querer o tempo todo, mas a gente também quer, né? Então, a maternidade, ela também vai ser algo que tu quer muito viver, né? Então, entra nisso. E tem uma coisa, agora que eu fiquei pensando, né? Talvez vocês já tenham escutado de pacientes, assim, quando a gente começa a se questionar, quero ou não quero, quero ou não quero. Algumas vezes, isso eu conversei com a minha mãe esses dias, por isso que tá na minha memória, assim. Para algumas pessoas, ter um filho é uma certeza, uma ideia de que tu vai ser cuidado um dia, né? E aí, eu tava conversando sobre isso, uma situação específica com a minha mãe, e eu tava dizendo pra ela, eu acho muito complicado parar a vida para cuidar de um pai e de uma mãe. Uma vida, assim, no momento, porque eu falei, a verdade é que o pai e a mãe escolhem ter um filho. Então, a gente para muita coisa da nossa vida pra cuidar daquele filho, porque a gente escolheu. É uma decisão... Não é uma decisão de amor, porque aquela criança não existe. Eu amo meu filho, mas tudo, beleza. Mas quando tu decidiu ser mãe, não era aquele filho, não era aquele amor. Tu escolheu por... Decisão. Eu quero ter uma família, eu quero ser mãe, eu quero... É por ti. Eu já vi várias psicanalistas falando que é uma decisão narcísica. Absolutamente. A criança não pediu para nascer, que eu quero. Exato. Eu quero ter... Então, assim, esse amor maior do mundo, essa doação vem depois. Mas, assim, tu fez por ti, né? Então... Só que o filho não tem essa mesma obrigação com o pai e a mãe, né? Porque ele não escolheu ela, né? Então, e é uma discussão que hoje na nossa sociedade a gente tem, né? Então, assim, como se de alguma forma os nossos filhos nos devessem coisas porque a gente se dedicou a eles. E não. Aí entra o limite da responsabilidade. Eu escolho ter, eu escolho fazer, porque eu sou responsável. Mas não é uma dívida que eu tô criando pro meu filho pagar um dia. Sim. Ou seja, a mãe também se frustra, né? Muito o tempo inteiro. A gente fala muito da frustração dos filhos, é isso que a gente tava trazendo, né? Por isso que a gente fez esse episódio. As mães também se frustram, a mãe também tem necessidades. Eu converso muito com a minha mãe, né? Minha mãe já está ficando idosa, a mãe não me mata. Né? Ela já tá ficando idosa. E enfim, né? Começa problemas de saúde, enfim. E a gente conversou esses tempos sobre como é que seria se ela ficasse doente em algum momento. Esses tempos, muito tempo, na verdade. E aí eu fui muito sincero com ela, assim, porque nós somos bem práticos, assim. Mãe, eu acho, né? Eu não vou conseguir.
tu vai pro residencial geriátrico, o melhor, pode ter certeza, vou dar o máximo que eu conseguir pra ti. Mas assim, eu não consigo, porque eu também não sou um ótimo cuidador, né? Assim, eu não sei fazer isso, eu fico, né? E aí ela ficou assim, eu vi que ela ficou triste, e ela bem assim, mas ok, eu já esperava isso. E eu fiquei, tá, é necessário aqui essa conversa, e precisa ter isso, né? Porque é isso, né? Assim, e ela disse, eu conheço meu filho, né? Eu que criei ela, falou brincando, depois assim, mas não vai ser isso. E a gente pode pegar esse ponto e trazer bem pra infância primária, tipo assim, que não é incomum, a gente pode eventualmente se pegar fazendo isso, de imaginar que os nossos filhos deveriam, na verdade, atender às nossas necessidades. Então, tipo assim, sei lá, né, sei lá, meu filho tá chateado, tá chorando lá porque eu tô saindo pra trabalhar. Vou pensar, ai, filho, não faz assim, a mamãe fica triste porque a mamãe precisa trabalhar. Gente, isso é muito comum e eu entendo que não é por mal, né? Mas caramba, não, sabe? Ele pode sim ficar triste, tu vai ter que bancar a tua decisão de trabalhar. E diz, meu amor, também sinto saudade, mas tu vai ficar bem, depois eu volto. E vai, porque isso é muito comum, né? E eu acho que talvez essa geração, sei lá se a gente pode falar isso, mais narcisista, mais autocentrada, que tem o filho e quer que o filho seja como imaginou e que o filho faça tudo para que a sua vida seja mais confortável. Esquece, né? Sim, eu quero que meu filho entenda por que eu tô fazendo aquilo. Porque ele não vai entender, né? Tem que entender. Ele não tem. E o mesmo do teu exemplo que tu deu. Isso não te torna um filho que ama menos. Isso não te torna um filho que vai cuidar menos, porque tu vai encontrar formas dentro do que faz sentido de cuidar. E ao mesmo tempo, quando tu falou, tu não disse, tu não tem a expectativa de que a tua mãe entenda e ache uma boa o que tu tá falando. Tu foi honesto. Ela entendeu, né? Então, E essa é uma e são dois adultos Eu hoje. fico pensando, coitada da minha mãe, se ela tivesse meu cuidado nesse momento, sabe? São dois adultos. E na prática, Rodri, ela não ia querer. Tu imagina que então agora eu tô, sei lá, com, 50 anos, eu pauso tudo, paro o que eu estou fazendo e fico me dedicando a cuidar. Ela não quer isso pra ti. Quando ela tinha 50 anos, ela também tava. Eu acho que tem, assim, uma sobreposição de gerações, porque as pessoas estão vivendo mais. Daí é um assunto, né? Mas, assim, Vai. muitas necessidades e interesses em paralelo, né? Então, qual é o meu momento de vida? Qual é o teu momento de vida, né? O que eu tô precisando, o que tu tá precisando. Eu acho que é o tempo todo essa... E eu acho que, assim, a minha sensação é que precisa vir também do lugar do desejo e não do dever, né? Assim, por exemplo, esse cuidado, assim, no sentido de, agora a gente tá falando também, né, de pais, assim, talvez o Rodri tá dizendo como ele imagina que ele vai cuidar, talvez ele também morda a língua nesse sentido, né? Também. Porque, assim, por exemplo, meu pai precisava de cuidados agora que ele teve uma cirurgia e eu queria estar o tempo todo ali, cuidando dele, assim, sabe? Agora teve... Bom, ele tá mais velho, né? Não vou dizer a idade dele, que depois ele fica bravo comigo. Mas eu queria estar ali, sabe? E eu acho que isso veio também vem de um lugar de desejo, assim. Mas quando a gente vê que vai pro lugar do dever, talvez daí que comecem também os conflitos, assim, né? Quase no sentido de... Tu me obrigou a estar aqui, né? Eu tenho que estar aqui, tenho que estar aqui. Né? Quase como um casal que, assim, se muda pra um lugar que um queria e o outro não, né? Mas a gente veio pra cá porque tu quis, né? E justamente eu acho que tem que ser mútuo, né? Ou tem que ser, na verdade, tem que ser um desejo, assim, de dentro, né? Genuíno. Eu quero estar aqui. E aí, quando a gente se coloca esses deverias, né? Eu tenho que passar o dia com o meu filho. Daí é um momento que talvez a gente se sinta mais frustrado e mais... Porque daí meu filho não tá respondendo como eu gostaria. E eu tô aqui já porque eu deveria. E não porque eu quero. Né? Deveria, diferente de se responsabilizar, né? Eu acho que eu devo, né? E o teu exemplo com o teu pai, eu acho que cabe um pouco na maternidade, e é diferente no sentido de que tem um prazo de validade. Tipo, eu queria estar ali cuidando do meu pai porque ele fez uma cirurgia, ele ia se recuperar e eu não ia ficar ali o resto da minha vida, né? E a maternidade, de certa forma, também é isso, assim. Eu acho que existe uma coisa, assim, uma luz no final, de que, tipo assim, ela fase, é um período da vida e que depois eu vou ter outras fases, né? Então, hoje eu penso, às vezes, como que vai ser minha vida quando meu filho for pra creche, por exemplo. E depois, quando, né? Então, assim, existe ali, porque eu acho que daí tu consegue te dedicar mais, ou, tipo, curtir o teu desejo e se responsabilizar sem os deverias, quando aquilo ali não é eterno. Né? E é muito dinâmico. A infância é assim, né, pessoal? Eu sempre digo, a infância ali, a primeira infância é o tempo de uma faculdade.
E deu. E aí, né, a gente vai ficar o resto da vida trabalhando em cima disso. Então, assim, realmente muda muito. Eu acho, até a gente tá em fases bem diferentes, né, Vi? Porque o Sebastian com o ano 4, né? Ir pra escola, abre um universo da vida. E eu sempre disse, pela minha experiência, não sei, teoricamente, o que quando a Maria fez 2 anos, eu reparei, isso virou outra coisa. 2 anos é um marco pra mim. E eu até esqueci que eu tinha falado isso, tive o Bento. Quando o Bento fez 2 anos, eu falei, nossa, 2 anos é outra vida. E agora a minha irmã tá com o pequeno dela, com 2 anos, e ontem ela me disse, Mariana, tu tinha razão. Eu já nem lembrava mais, tá? 2 anos. É outra vida. Muda, daí é uma outra parte da infância e tu vai te descobrir em outros momentos e o teu filho em outro, então tudo vai mudando o tempo todo, né? Nada é estático, tudo é muito dinâmico. O que a gente tá pensando hoje, talvez o ano que vem a gente viesse falar outras coisas. Total. E a gente escuta isso às vezes. A gente tá com uma outra. Falou do grupo das mães, né? De se relacionar com mães. E isso é uma coisa porque a gente esquece muito rápido, né? Então tem uma mãe passando por uma coisa. E se a gente já passou por aquilo, a nossa tendência é dizer, tá, vai passar. Só que aquela pessoa está passando naquela hora por aquilo. Pra ela, aquilo nunca vai passar. A gente pode. Cada semana é uma coisa diferente, principalmente no início, assim, que eu acho que é mais intenso, mas parece que nunca vai passar. E tu tem que descobrir sozinha que vai passar. E e é por isso que eu acho que a gente precisa se conectar com a gente. E por isso que estar com outras mães tem o lado bom e o lado ruim, assim. Tem o lado bom da humanidade compartilhada. Tem o lado bom de dizer, tá, não é só na minha casa. Tem o lado bom do tipo, outras crianças também não dormem a noite toda, sabe? Mas tem um lado ruim da comparação. Tem um lado ruim de a gente achar que ali vem um acolhimento que não sempre vem. Eu vejo, assim, em amigos que não têm filhos, às vezes eu me sinto mais acolhida e mais compreendida do que em amigos que têm, né? Porque, de alguma forma, aquela pessoa, ela vem de um lugar onde, tipo, tá, deixa eu entender a tua experiência, não sei bem como é que é, eu imagino. Quem às vezes acha que já sabe tudo e sabe a tua experiência. Então, eu sou mãe, eu sei como é que é porque eu sou mãe amada, né? Mãe é um universo que a gente pode simplesmente não saber nada da experiência uma da outra e as duas serem mães. E às vezes na maternidade falta essa humildade, assim, do tipo, a minha maternidade, a tua pode ser outra por completo. E isso que você fala, eu tava conversando com a minha mãe também, eu tava conversando sobre a minha infância um tempo atrás. E aí, mãe, eu lembro de tu ser super ansiosa, de tu ficar na creche chorando quando tu me deixava, enfim e tal. E aí ela parou assim, eu nem acredito que eu era assim. Ou seja, ela também foi mudando enquanto mãe, né? E eu vejo muitas mães falando, porque eu sou uma mãe assim, eu sou uma mãe assim. Quando eu vi minha mãe, eu vi ela fazendo um exercício na mente dela assim, nossa, eu era assim, não sou nada assim hoje em dia, eu mudei total, sabe? E ela assim, falei, mas na hora doeu. Na hora, assim, te ver entrando numa creche, depois entrando na escola, doeu. E eu não faço nada a ver comigo hoje. Hoje tu vai, tu faz e é isso aí. Como ela foi mudando, imagino que vocês tenham essa experiência e vocês estão falando também, assim. Muito. E sei que vai mudar, e é isso. E acho que o meu trabalho maior, assim, é estar o tempo todo, não me perder de mim e nem deles, né? Nesse processo, assim. Sim. Porque muda, é muito dinâmico mesmo. Muito. E como é difícil as necessidades, né? A gente tava falando dos cuspes e tal, né? E eu falo, que eu sou independente, não sei o quê. E meu filho é bem independente, assim, eu noto. E ele tá com uma agora que ele quer dormir sozinho na soneca. E ele me dá tchau, tchau. E a primeira vez que isso aconteceu, tchau, tchau. Né? Tipo, se precisar da mamãe, chama, tá? Mamãe tá aqui. Tipo assim, e aí eu comecei a notar várias coisas. Difícil pra mim, eu queria dar o colinho, eu queria que ele precisasse do meu colinho pra dormir. E ao mesmo tempo, eu também fui me dando conta que pra mim é mais fácil que ele fique no meu colinho pra dormir, porque dorme e botei ali, né? Então, tipo, não, ele vai ter que, né? Então, o quanto também tem o lado da nossa necessidade, tem o lado daquilo que a criança precisa e que dá muito trabalho, às vezes. Às vezes é muito mais fácil a gente fazer algumas coisas, porque dá trabalho fazer o que a criança faz. Sim, desfraldar, sei lá, né? A criança está desfraldando. Dá muito trabalho. E a gente nem sempre tem essa energia. E aí vai ser o equilíbrio. Exato. Conta não. Exatamente. Entre o teu momento, né? E o momento da criança. O Bento resolveu desfraldar. Em inverno, a gente tá vendo viajar. Uma viagem longa, de 15 dias, várias cidades, metrô. Filho, agora não quero mais, mamãe. Blá, blá, blá. Ele tava pronto, de fato, já tinha tido a experiência da Maria, né? Porque o desfraude, pra mim, sempre foi muito o momento deles, assim, eles
né? E aí foi, desfraudou, mas assim, é bem isso. Ai, pra mim, tem avião, tem metrô. Tipo, nada, se tu puder dar uma esperada em um mês, meu amor. E aí a hipocrisia, né? Eu faço, eu respeito os meus filhos. Às vezes também. Porque não é assim. Porque não é, gente, sabe? Mas eu acho que a culpa... Tem uma coisa que eu fiquei ouvindo vocês e eu não queria deixar de falar. Eu acho a culpa uma emoção muito interessante, sabe? Porque, assim, as mães sentem muita culpa. Algumas, né? Não dá pra gente analisar. Mas por quê? Porque a culpa, ela te coloca frente a frente com teus valores, né? Então, porque tu quer ser uma boa mãe. É por isso que tu se sente culpado. Tu quer ser um bom filho, né? Eu quero ser, sei lá, uma boa psicóloga. Por isso que às vezes eu me sinto culpada quando eu não consigo, né? Um horário pro meu paciente tá ali, precisa... Então, a gente também pode, às vezes, se acolher nesse sentido, né? O que a culpa tá me dizendo? Isso. Porque ser boa, ser suficiente, não é ser perfeita, né? Então, acho que esse ponto é um ponto bem importante de bater na tecla, né? E repetir várias vezes para as mães e a gente se falar o tempo todo, porque não é fácil, né? No dia a dia, a gente internalizar. Uma outra coisa que me ajuda, eu escutei uma atriz, a Sophie Charlotte, sabe? Falando que ela um dia se deu conta de que o filho dela perdoava ela muito mais rápido do que ela se perdoava. É um amor. Então, assim, acontecia alguma coisa É. e ela falou, cara, ele já seguiu em frente e eu que tô travada nisso. Porque eu falei mais alto, tô toda arrepiada também. Gente, eu carrego aquilo comigo, assim. Aquilo ali toda vez que acontece alguma coisa, eu volto naquilo e eu digo, claro que sim, porque só eu tô esperando ser perfeito. Meu filho não tá esperando ser de mim. E, inclusive, às vezes, a gente que educa os filhos pra esperarem que a gente seja perfeita, porque a gente, né... Ele não nasceu esperando isso de mim. Eu posso ensinar ele a esperar isso de mim, que vai ser um problema lá na frente, né? Mas a verdade é que ele não nasceu esperando isso de mim. Eu tô esperando isso de mim. E às vezes às vezes a gente nem espera isso da gente em outras situações. Tem gente que espera isso de si o tempo inteiro e sofre em vários âmbitos da vida, né? Mas às vezes, em razão do apelo que a maternidade tem, como uma discussão social, assim, né? A gente se pega exigindo isso da gente neste papel, assim. Porque a gente é cobrado. Só a gente que tá com essa expectativa. Exatamente. Só a gente. E eu fico perguntando o que é ser perfeito nesse sentido, assim, né? Porque eu acho que o quanto também a gente consegue, eventualmente, não sou mãe, né? Mas eu penso em outras relações, assim. Esse filho, ele vai ir pro mundo e ele vai ser frustrado, assim, né? Então, por isso que a gente também fala sobre atender suficientemente boa, que não é perfeita, né? Ou atender, assim, as necessidades emocionais, mas de alguma maneira não totalmente, né? Porque, assim, vai se relacionar com alguém e aí a parceria amorosa vai frustrar. E aí, como é que vai lidar? Não, porque a minha mãe atendia, né? Exatamente tudo. Não vai acontecer, né? Na vida. Então, assim, me arrepiei com essa fala também, no sentido que eu falo pros pais, assim, que humano tu poder olhar pro filho também e falar, filho, eu errei aqui, né? Porque tu tá modelando, assim, né? E não ficar nesse lugar, assim, de eu não erro, eu não faço, né? Não, filho, olha só, eu errei aqui, né? Nesse momento eu fiz isso contigo, eu queria ter feito outra coisa, né? E vai lá, claro. E às vezes reconhecer e pedir ajuda. Eu não consigo, pra mim é muito difícil. Sei lá, né? Fazer isso que ele precisa que eu faça. Sei lá, pode ser coisas básicas, desde pegar meu filho no colo pra embalar, pra ele dormir. Tem pessoas que não gostam, não conseguem, tem dor nas costas, não tem paciência, sei lá, entende? Desde dar um limite, sei lá, agora de frustrar. Pra mim é difícil, eu vejo meu filho frustrando, eu fico triste. No fim, acaba que eu dou o que ele quer. Tá bom, mas então tu tem que entender. Eu acho que é isso da psicologia, né? E do conhecimento atrelado à maternidade. Tu até pode, então reconheça, tu tem dificuldade, fulaninha, faz de conta, né? Pra dar limite. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, tá? Eu tenho dificuldade. Pra mim, acaba sendo muito mais fácil, às vezes, fazer o que eles querem, o que eles precisam, o que eles esperam. Por quê? Porque ver o outro sofrendo pra mim é difícil. É por isso que eu escolhi ser psicóloga, né? Então, eu tenho dificuldade, mas eu tenho que ver ele sofrendo e cuidar dele sofrendo, nomear pra eles o sofrimento, porque eles possam se desenvolver enquanto pessoas fortes. Mas a gente saber que é uma dificuldade é importante, porque tem vários dias que eu digo, até pro meu marido, assim, sabe? Sei lá, coisas pequenas, gente. Podia comer um bombom depois do almoço. Sei lá, né? Eles sabem que na casa a gente tem uma questão tranquila com a alimentação, mas sei lá, às vezes não pode comer, às vezes pode comer. Aí, tá, não. Daí a Maria e o Bento leem. Que eles sabem que eu sou mais feroz, chore. Daí eu digo, amor, me ajuda.
Assume que porque eu vou acabar dizendo que pode e eu sei que é ruim porque a gente já combinou que não, né? Então eu peço ajuda porque eu não consigo. Vem os dois com essa carinha e então assume tu, eu não consigo, sabe? E é isso, né? E atender plenamente não é nunca frustrar, porque na verdade se a gente tá falando que limite é uma necessidade, e aqui entendendo o limite, para que fique claro para todo mundo que tá nos ouvindo, né, que limite é amor, que limite é afeto, que limite é a fronteira das relações, limite é o meu limite, isso é limite, não é uma coisa que eu dou pro outro, é uma coisa que eu tenho na minha voltinha, né, pra gente se relacionar, esse é o meu limite aqui, né, então, e se isso é uma necessidade, se eu nunca frustro, eu já não estou atendendo plenamente, porque se frustrar, porque eu me deparei com algum limite, também faz parte do atendimento completo, né, das necessidades, assim. Então, meu marido diz que eu sou muito permissiva, porque na verdade a gente tem uma noção muito diferente do que é limite, né, e aí eu acho que a psicologia me ajuda muito, acho que ele que precisa... Tá, porque assim, ó, a questão é, eu digo, pro meu filho, é tudo sim. Tá? E alguns nãos. Os nãos, hoje, que ele é pequeno, vem de o que ele pode se machucar, o que pode estragar e que vai ser uma coisa que vai ser ruim se estragar, né? Não qualquer coisa, mas coisas assim, de mais coisa, né? Coisa que não pode estragar. Exato. Coisa da funcionalidade da casa, assim, não. E o não da vida. Né? Então, assim, que é uma coisa que a gente tenta não dar pros filhos, né? O não da vida. O não da, tipo, do não do agora eu não consigo, não do agora eu vou sair, sei lá, sabe? Então, esses são os meus únicos nãos. E todo o resto, que é aquele não do tipo, eu vou acabar deixando depois. Porque isso aqui não machuca, isso aqui não estraga, isso aqui não precisa agora, senão, entendeu? Ela faz uma pra ele nem pros outros. Exato. Então, eu deixo. E aí, meu marido diz, ai, mas tem muito... Eu digo, eu não acho. Eu acho, inclusive, que eu dou muito limite pro meu filho. Que ele se frustra bastante. Mas que eu não preciso dizer um não, nada a ver. Porque se tu tá me dizendo Que ele tá daqui a pouco, né, exercendo daqui a pouco uma espontaneidade, né, assim, ou uma liberdade ali de brincadeira, né, porque eles precisam brincar, né, livremente. Então, só que é difícil, eu preciso o tempo inteiro também fazer esse exercício, porque eu também acho que talvez a maior dificuldade que eu enxergo na maternidade é essa, assim, o limite. O limite, porque a gente quer isso. Gente, quem nunca viu a criança se machuca e vira alguém, ai, já passou, não é nada. Esse é o exemplo básico, né? E aí, olha como é meu filho, toda vez que alguém faz isso com ele chora alto. E aí eu viro pra ele e eu digo assim, eu sempre falo isso. Ai, machucou, me mostra, tá doendo, tu fez um dodói. Ele para na hora de chorar. Quando não é uma coisa grave, assim, né? Porque, na verdade, o que ele precisa é isso, assim. Tipo, ele precisa dessa validação. Tá pra fora, entendeu? Não é não machucou, porque isso tem a ver com a nossa intolerância do sofrimento. Uma mínima coisa nos incomoda já. Exato. A criança fez a gente já tá assim. Total. Sabe? A Débora Fava fala, é psicóloga, né, infantil, e ela fala uma frase que eu gosto muito, que é também pra cada não tem um sim, né? Então, por exemplo, não pode, né? Não pode comer doce agora, mas quando pode, né? No sentido de no final de semana pode. Então, pra cada não tem um sim, né? Ou não pode jogar o brinquedo no chão porque tá com raiva. Mas o que pode fazer com a raiva? Pode ir lá desenhar, né? A raiva pode. Então, assim, vamos direcionar também, né? Porque, bom, pra cada não nesse momento também, né? A criança tá aprendendo também o que fazer com aquilo, E assim. negociar também, né? Tá, eu tenho um não, vamos tentar negociar aqui a responsabilidade, o limite, a disciplina que essa criança precisa aprender, assim, né? Que tu trouxe do doce, né? Gente, eu comeria doce todo dia se eu pudesse, mas assim, saúde, volta, realidade. Pode ser só doce, tem que também comer fruta, né? Tem que ter espaço para essas outras coisas, claro. Desde pequenos, eles entendem. Porque o meu pediatra fica chocado, fala, tu fala desse jeito com teu filho, fala que nem adulto, assim, desde que ele é pequeno, assim. E às vezes, quando ele começou a comer, eu dizia, prova, se tu não gostar, tu não precisa comer. Desde que ele começou a comer, eu falo exatamente, ele abre a boca e prova tudo. E se ele não gosta, eu não obrigo ele a comer, se ele gosta, ele come. E hoje aconteceu isso, ele agora tá fã de passas, uva passa. Nossa, Hora. Fã de uva passa. E aí, disse ali, ele disse, pá. E aí ele quer. E aí, hoje, antes do mamar, ele queria uva passa. E aí, eu falei pra ele, até tu falou, eu me lembrei exatamente disso, eu falei, tu vai trocar a fralda, tu vai mamar, e depois tu pode comer uva passa. E aí, ele ficou meio incomodado, mas foi lá, trocou a fralda, mamou, e eu já tinha me esquecido, tá? TDAH, né? Tinha me esquecido da uva passa. Quando eu chego com ele na cozinha, ele me olha e diz, pá. Tipo assim, amada, já troquei a fralda, já mamei, em uva passa, sabe? E comeu a uva passa dele, sabe? Então, e ele tem 1 ano e 4 meses. Então, assim, a verdade é que as crianças, elas
A gente infantiliza as crianças, isso aí é outro podcast. Então, assim, as crianças, elas são bem inteligentes. A gente infantiliza e a gente é muito hipócrita com elas. Porque, assim, tu come as coisas. Claro, né? Tu já tem, sei lá, a gente já tem uma capacidade de compreensão muito maior das coisas, enfim. Mas se a gente não quer comer alguma coisa, a gente não come alguma coisa. Aí, por que que às vezes a gente obriga a criança mais uma colherada, mais uma colherada? Tá, mas tu faz isso, tu tá sem vontade de comer, sem apetite, zero, sei lá, e tu fica forçando a comida, tu não faz isso contigo, por que que tu vai querer que teu filho aceite, sabe? Então, é a mesma coisa, botar uma roupa que a criança daqui a pouco, ela não quer colocar aquele tênis, ela quer colocar um outro que é mais confortável, né? Acho que tem coisas também que é uma hipocrisia, porque a gente prioriza, às vezes, conforto, a gente prioriza, né? E a gente não quer que as crianças, a gente quer que eles sejam seres submissos e que não chorem, que não demonstrem emoções. Quando a gente machuca, às vezes, a gente chora também, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma hipocrisia muito grande nesse sentido, né? Então, eu sempre gosto de tentar me colocar no lugar. Tem uma falsa ideia de que isso dá limite, né? Não, o tênis, tem que botar esse tênis. Oi? Tipo assim, aí isso dá limite pro filho. Agora, a gente tem uma ideia muito enviesada do que é limite. De que eu quero. É uma... Isso. Diferente de dar limite, né? Isso, a criança não poder escolher o tênis que ela vai botar. A gente confunde limite com autoritarismo, né? Isso. Então, E uma pergunta, né, assim, indo, né, pros nossos finalmente aqui, né, vocês ficam preocupadas com a autoimagem de vocês, assim, o que as pessoas podem pensar de vocês quando vocês estão colocando esses limites, quando vocês frustram os filhos de vocês, sei lá, no clube, quando vocês estão no... Como é que é isso, né? Porque eu acho que é isso, né? Seja no ano de maternidade, poder falar assim, tá, como é que é pra vocês também estar nesse papel, fazendo isso, né? E o que vocês pensam, o que vocês se preocupam aí, né? A birra do supermercado, né? Ai, meu Deus, o que vão pensar? Eu tenho, eu sinceramente tenho muita pena, assim, eu tava no avião nesses tempos, e aí o bebê começou a chorar, que as pessoas começaram a olhar pra mãe, eu fiquei, ai, não vou olhar, porque eu não quero fazer essa pessoa se sentir mal, sabe? Porque eu fico, gente, é um bebê, ele vai chorar. Né, assim, vamos tolerar, assim, é uma festa de 2 horas, ninguém vai morrer com 2 horas, sabe? Hipocrisia, eu era essa pessoa no avião, que olhava na criança e dizia, no avião eu era. Porque eu não tinha pra onde ir, né? eu era. Mas eu já não sou mais. Que ele me preocupa muito com o outro, não, que eu assim, meu Deus, e depois de atender, você atender com pessoas, eu tá, vamos cuidar, então olha, eu Ter o teu, então, tu já vai ser mais maravilhoso ainda. eu não sei, acho que não, né, acho que a coisa vai virar um jogo um pouquinho, mas vamos lá. E sabe o que eu gosto de fazer? Isso da birra em público, tá? Eu me incomodava muito no início, muito, porque eu acho que quando eu me tornei mãe, eu não tinha muito, eu contei pra vocês na história, então, tu aquela coisa louca, sei lá, o que era, ocitocina, que eu não percebia tanto os outros. Daí teve a primeira vez que eu me dei conta dos olhares externos, eu tava na casa da minha avó, querida, com a melhor das intenções, não foi por mal, e eu tava com a Maria no colo, eu devia ter, sei lá, uma semana. E aí a minha avó falou, minha filha, coloca meia nela, era março, tá? Ela nasceu março, abril, tava um calorão, coloca uma meinha nela, o bebê gosta de ficar, deu bem ingênua. Fui lá, nem, botei a meia, voltei pra sala. Aí a minha Dinda, meia? Mariana, meia? Tá um calorão. E daí eu fiquei confusa. Eu falei, tá, entendi. Então é isso que as pessoas falam. E assim foi. Eu passeava com ela de carrinho, na minha licença maternidade. E uma vez uma senhora chegou, eu tava no Moinho Shopping às 10 da manhã de segunda-feira. Não tinha ninguém, né? Eu tava frio, de fato, era abril, tava friozinho, ela tava bem. E eu feliz lá com ela passeando. Aí uma senhorinha chegou assim, se aproximou. E eu achei que ela ia elogiar, né? Eu tava triste. E ela, não devia estar com criança na rua desse tamanho. E saiu. É sério isso? Daí eu comecei a me armar um pouco mais, porque a gente sente esses olhares, né? É óbvio, daí eles começaram a crescer, veio o Bento, enfim, é birra, choro, às vezes se atira no chão. Isso, claro que acontece, né? Com qualquer um. Mas eu tento muito, assim, e até por ser psicóloga ajuda, com certeza, o que a gente sabe, a teoria. A teoria, a gente tem que se conectar com o nosso filho, se puder, até tirar do espaço, que tá muito lá, né? Barulhento, confuso. Até pra conseguir, porque as pessoas se metem, gente. As pessoas na rua se metem, né? E eu adoro, assim, quando... Qual o limite pra isso? Quando eu já coordenei a situação, assim, tá, se acalmou, sei lá, queria mais um suquinho de caixinha, a gente tá indo embora, já tomou, sei lá, suquinho, não vai tomar outro. Se atira... E aí vem, que houve? É que ele quer um suquinho de caixinha.
Eu falo, é isso. 4 anos. Como é que é que ele reaja? Não tem suco, quer o suco, ele vai chorar. Ele não vai dizer, tá bem, mamãe. Outro dia, então, eu tô... Não vai. Sabe? Então, é isso. Fica tranquila, a criança chora, a criança, né? Tá aprendendo, não entra na vibe dos outros. Esse é o comportamento Não entra na vibe de evitar o sofrimento a qualquer custo. Sabe, eu acho que... E é uma experiência interna, assim. É a primeira vez que meu filho fez essa berração aí numa loja. E eu queria que ele fosse pro carrinho pra gente ir embora. Ele tava a pé. E ele não acredita nenhum. E ele se debatia, eu não conseguia botar ele no carrinho. Começou a me dar um calor, eu comecei a suar. E eu, sabe? E aí eu queria... E daí eu notei que o que eu queria... Porque daí entra os nossos valores. Pra mim é importante ser uma mãe que dá limite. Né? Então, naquela hora, era aquilo que tava em jogo. As pessoas verem que eu sou uma mãe, que o filho não é um mal educado. Meu filho é humano, entendeu? E aí, em algum momento, aquela experiência foi... Eu digo assim, tá, calma. Tipo assim, isso é um recorte. Se eu for ficar preocupado com cada recorte, cada pessoa que eu não conheço for ver da minha maternidade, do meu filho, tipo assim, meu filho não é um mal educado. Meu filho não é uma criança que reage assim toda vez que recebe um limite. Tipo, agora, ele tá num lugar diferente, ele amou isso aqui, ele não quer ir pro carrinho, daí eu cansado, tem 1 milhão. Daí eu tirei ele do carrinho, porque na impressão eu não posso desistir de fazer o que eu tava fazendo. Porque ele vai ser vencido e as pessoas vão ver, era pros outros aquilo, né? Na minha casa, agiria diferente, né? E aí eu conseguia, no meio ali do caos, me dar conta disso. Depois de um tempo, tá, gente? Ele berrou um pouco, eu tentei botar ele no carrinho umas 10 vezes, tá? Eu tava suando, tipo, tirar minha roupa, tá? E a vendedora nem falou nada, ela só tava ali. Coitada também, tá? E aí eu disse, quer saber, saímos da loja, caminhou um pouquinho, eu falei, agora vamos pro carrinho que a gente vai pra casa. Foi pro carrinho. Então, assim, eu me centrei, que a verdade é essa, assim, a gente se descentraliza e a criança nunca vai se centrada aí, né? Então, isso foi uma experiência. Mas a minha outra experiência recente é porque eu já critiquei muitos pais que dão celular no restaurante. Muito. Quem nunca olhou aquele casal e disse, estão a fim de fazer o esforço que é se está. Sim, essa sim. Essa sim. Os tablets. Olha o guspe pra si. E isso entre as mães é uma coisa de tipo, meu filho tem 3 anos e nunca viu TV. Meu é assim, nunca viu tela, nunca comeu doce. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, come doce. Não muito, mas come de vez em quando, porque eu acho um pecado. Eu como doce, eu e meu marido, então, tipo assim. Exato. Ele come um pouquinho, né? Que é o vaso que eu disse pro Rodrigo, ele tava ali com uma colherona de doce de leite. Quando o Bento era pequeno, eu falei, olha só, tu tá disposto a parar de comer doce também? E tão chocolatra. Não tem, o meu marido, que vive numa casa de dias, ele tá bom. Sim, não era um bebezinho, mas já tinha, sei lá, 1 ano. Tá disposto? Porque a Comaria a gente até conseguiu. E foi, eu comi fruta. Nunca comi tanta fruta na minha vida. Mas agora, não. E a gente gosta de comer doce todo dia. Assim, eu como bem. Nossa, eu não tô, tá? Ninguém tá. Ele ficou, tipo assim, ele come, entendeu? Aí, eu tava ali no restaurante. E meu filho... E as pessoas dizem, não dá pra levar, é muito pequeno, tem que levar depois. Eu levo, eu gosto. Eu levo ele pra vida, assim. E vai pro restaurante. Amo. E aí, claro, ele é um bebê, né, gente? Às vezes eu dou sorte de ele gostar da comida, gostar da cadeira, e ele fica ali super bem. E às vezes chega uma hora que, tipo, venceu a bateria dele. E eu ainda preciso terminar de comer, eu e meu marido, né? E aí, faço, me esforço. E aí, esses dias eu tava assim, olhei pro meu marido e disse, botar o celular na frente dele. E aí, o meu marido, tipo, o Daniel me julgou. Ele disse, nós vamos começar isso. Nós vamos fazer isso, como se fosse assim, tá, agora a gente passou pra outra fase, dos pais que só entregam só. Gente, equilíbrio, entendeu? Parcimônia. Eu olhei pra ele e disse, cara, a gente tá, sei lá, 40 minutos no restaurante, eu vou dar 10 minutos no celular, depois nós vamos embora. E eu não preciso fazer isso toda vez que eu me sentar no restaurante, mas esse pode ser um recurso pra de vez em quando. Eu botei ali. Do só aí, né? Que fio, 3 musiquinhas da Disney que eu boto, assim, pra ele ver as musiquinhas da minha princesa que eu adoro. Que ele é uma Mulan favorita dele, já a minha, mesmo que eu. E ele fala Mulan. E aí eu botei pra ver. E naquela hora me deu uma paz, assim, porque eu pensei comigo, eu fiz um acordo comigo mesma, assim. Eu disse, qualquer pessoa que olhe pra nossa mesa pode pensar o que quiser, né? Mas eu sei como eu crio meu filho. Eu sei que o meu filho raramente vê a tela, então agora ele pode ver os sinais do corpo. Entendeu? É isso, pega negócio. Sabe, tu não tem que fazer pros outros, tu sabe. É isso que eu falo o tempo todo, a gente sabe. Né? Isso. E deu, é isso. E é isso que importa, a gente sabe. E agora ele vê o meu filho uns 10, 15 minutos de TV por dia. Porque a gente começou a ver os filmes crescendo, né? Isso aí vem quando ele tá muito no ladinho, que é uma coisa que eu digo, vamos ver Mulan. E eu boto meus filmes favoritos, porque eu não gosto de desenho de neném.
Aí bota Mulan, que inteiro da vida, bem pouquinho. Depois vai ter a fase que eles vão estar vendo filmes agora, a gente tá lá em casa, a fase do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha. Aí toda a família assiste Já tô junto. louca por essa fase. Aí a Maria, a Mary Jane, o Bento Homem-Aranha. Ai, vai ser muito bom. Né? E eu acho que é isso, assim, né, gente? Tem muita coisa que tá envolvida aí. Obviamente, vocês também se preocupam com a autoimagem de vocês também precisam de coisa. Eu acho que o podcast, o episódio de hoje é sobre isso, né? Mães também têm necessidades e a gente precisa sempre estar nesse acordo, esse equilíbrio, né? Do que os filhos de vocês precisam, o que vocês precisam, o que é possível, né? O que funciona, né? E poder se desprender, que é o que a Mari trouxe o tempo todo, assim, né? Como sair um pouco dessas regras, como poder fazer tudo isso gente, sério, eu poderia ficar com vocês aqui mais 3 horas, né, assim, né? Porque eu acho que tem pano pra manga, assim, pra gente poder falar sobre essas coisas, assim, né? E vocês, assim, falando muito de um lugar realmente de vulnerabilidade, de realidade mesmo, assim, né? Porque, de novo, não é como se a gente não tivesse inserido na sociedade, né? A gente tá completamente, então a gente vai ter esses, né? Vocês vão ter os pensamentos de, os sentimentos de vergonha, ou os, né, de culpa, ou daqui a pouco de o que os outros estão pensando, mas como a Mari mesmo disse, assim, e a Toya também, é o que importa pra gente, né? Então, é voltar pra si, né? Voltar, é um exercício, assim, eu acho que inconstante, né? De voltar pra si, mas não que a gente não vai ter, não que a gente não vai pensar, não que a gente, né? E como que a gente vai, acho que administrar, assim, e fazer esse malabarismo, né, assim, desses pensamentos todos, assim, e voltar pra si. Mas a minha sensação é que vocês também têm muita clareza, né, de vocês, que vocês também se trabalharam muito, né, também pra chegar nesse momento, assim, então... Isso é elegância trabalhando, né? Porque eles também vão mudando, e vocês também vão mudando nesse papel, assim, né? E eu acho que isso é muito legal, assim, porque eu acho que o podcast hoje é quase um convite pra quem tá nos escutando, para as mulheres que estamos escutando, assim, né? Se abrir para essa incerteza, né? De quem tá tentando, de quem já é mãe, né? Enfim, acho que essa é a ideia, assim, né? Abrir pra incerteza e, assim, esteja pronta pra surpresa, né? Esteja pronta pro imprevisível, assim, né? Vamos lá. Não pronta, né? Porque ninguém fica pronto. Mas isso. Consciente de que tu vai precisar, né? Te desprender das tuas convicções, com certeza. A gente só queria uma última coisinha, assim, se vocês pudessem falar algo para as mães que estão nos escutando, o que vocês diriam? A minha mãe disse vinho e Rivotril, né? Eu acho, pode falar. Acho que depende da fase, né? Assim, da mãe, né? Talvez pra uma mãe, assim, inicial, uma mulher no puerpério, eu acho que eu daria um abraço. Sabe, assim, tipo... Tô contigo. Sabe? Mas talvez eu vou falar uma coisa que tu disse agora e que eu acho que tá na prevenção de recaída que a gente faz com todos os nossos pacientes antes da alta, que é: não é que tu não vai pensar, não é que tu não vai ter essa dificuldade, é o que tu vai fazer com ela existe, né? Então, assim, um paciente com qualquer, né, assim, com transtorno alimentar, né? Não é que tu nunca mais vai pensar, eu vou tomar um laxante hoje. Não é isso, não é que tu nunca mais vai acontecer. É isso não te dominar, assim, né? Então, de alguma forma, eu acho que a maternidade vai ser difícil. Assim, é difícil. E aceitando quão difícil a gente tem a oportunidade de entender quão maravilhoso pode ser. Então... acho que seria por aí. Lindo, eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que eu diria algo bem nessa linha, acho que do pano de fundo da nossa conversa hoje, que é se desprenda, né? Se desprenda, assim, de convicções, tenta estudar um pouquinho, não digo sim, né? Mas entender um pouquinho sobre o desenvolvimento da tua criança, sobre o teu processo. Acho que esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? Tira da cabeça a ideia de que tu vai ser perfeita, porque não vai, né? E ninguém é, e tá tudo bem, mas assim, conheça. Eu acho que olha com verdade pra quem tu realmente é. E pra quem teu filho realmente é, né? Então conheça até a ti mesmo, olha eu, que filósofo. Mas é porque isso é muito importante para que a gente possa cuidar do outro, né? Porque cuidar do outro é dar para esse outro aquilo que ele precisa. Isso eu digo muito, né? E não aquilo que a gente precisaria. E aí, então, é complexo. Mas é a melhor coisa do mundo, né? E é só a maternidade que vai te fazer, assim, achar o máximo mesmo, um momento qualquer, numa terça-feira, no final da tarde. E não só, mas, né? A beleza tá ali, tá no dia a dia. Então, é
É maravilhoso. E o quanto, desculpa, mas assim, tu é a mãe do teu filho. Tu é o pai do teu filho. Esse é a mãe, o pai, o pai. Seja, vocês são as pessoas dessa criança, do jeito que vocês são. É isso que essa criança tem, né? E você precisa. Então, assim, e vai ter que ser suficiente, porque é o que essa criança tem. Então, assim, tu vai fazer o teu melhor e o teu melhor vai ter que ser suficiente. Tu vai ter que acreditar nisso, assim, porque essa é a realidade. Então, a gente se questiona, se me foge a palavra, mas assim, a gente Culmina, assim, se martiriza. se martiriza, e assim como... Só que a verdade é que é o que é, assim, a realidade se impõe, assim. Então, tu é a melhor mãe que o teu filho tem, porque é a única que ele tem. Mas ninguém vai conseguir fazer esse papel. Pai, mãe, cuidador. Perfeito. Queria agradecer você. Essa foi muito bom, foi terapêutico. Foi terapêutico. No dia de hoje a gente poder parar, conversar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns pelas mães que vocês são. Gente, os profissionais que vocês são, pelas pessoas que vocês são. E porque agora falando sobre isso com vocês, eu lembrei de vocês duas grávidas, né? Eu comi a Mari, a Maria, total, né? O Sebastião também. Então, assim, parabéns. Parabéns, assim, que bom que mulheres vão poder escutar vocês, assim, né? Eu acho que isso vai ser o mais importante nesse podcast, assim, que vocês possam desenvolver isso, porque é isso que vocês estão, né, promovendo aqui conosco hoje, nesse encontro, assim. Vocês estão convidando para uma humanidade real, assim, né? Quem são vocês? E é assim, eu acho que isso liberta o outro sempre, assim, né? Então, obrigada pelo espaço, parabéns pelo podcast. Vida longa. A nossa hipocrisia. Isso aí. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Acho o máximo o projeto de vocês, o podcast de vocês, o que vocês estão, os assuntos que vocês trazem pra cá. Fiquei muito honrada com o convite. Obrigada, obrigado mesmo, tá?